Olá, meus amigos, mais uma vez aqui, iniciando a segunda temporada da nossa candidatura coletiva. E como você sabe, passamos pela primeira, a primeira foi a pré-campanha. E nesta segunda temporada nós estamos falando da campanha propriamente dita, né? Nós somos a bancada coletiva, Dr. Félix e bancada ativista. Nosso número é 25444 e o meu esforço aqui é para apresentar os nossos co-vereadores, né? Explicando aí o que é co-vereador. Muito bem, candidatura coletiva, a gente reúne um grupo de pessoas e essas pessoas vão lutar por uma vaga. É diferente, né? É diferente porque aqui você vai votar no número, mas vai eleger 11 pessoas. A nossa bancada ativista é assim, são 11 pessoas. E hoje, né, não dá para trazer todo mundo, né? Eu trago de pouco em pouco. E hoje eu estou aqui com o nosso amigo Theo Manuel, que é um dos nossos co-vereadores do bairro ali de São Jorge. Nós estamos aqui com o pastor Davi Souza, são muitos, né? Davi Souza, né? Davi Souza é lá do bairro Educandos, né? Olha só, Zona Sul, né? Zona Sul. E temos também o pastor Narley. De que, pastor Narley? Narley Guedes, né? Pastor Narley Guedes, né? Que é da Compensa. Sim. Compensa Zona Oeste. Zona Oeste. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui Zona Oeste e Zona Sul. Eu sou Zona Sul também, eu sou do Zona Centro-Sul, né? Então, pessoal, iniciando aqui o nosso... Vamos fazer um bate-papo aqui para conhecer um pouquinho de cada um dos nossos candidatos, né? E eu quero começar aqui com o meu lado direito, que é o nosso amigo Theo Manuel, né? Que é um pró-candidato, né? Que parece que, uma conversa que nós tivemos antes, não estava muito entusiasmado com a política, mas conheceu a candidatura coletiva e gostou, né? Quero saber sua impressão, Theo Manuel, a respeito da nossa candidatura, né? Como é que você está se saindo, né? O que você está achando aí do trabalho, de como é feito, né? Nosso trabalho é completamente diferente do tradicional, tá, pessoal? A gente usa muito as redes sociais, porque é isso que é do momento, né? Não dá pra gente ficar na rua, até porque a nossa candidatura é uma candidatura sem recursos financeiros. A gente está apostando no boca a boca, tá, pessoal? Nos amigos, nos parentes, nas pessoas que estão próximas de nós, né? Como somos muitos, a gente entende que a união faz a força. Como é o lema lá? Um por todos e todos por um. Nosso lema é interessante. Theo, dá um pouquinho aí, uma palhinha aí, né, do que você está achando sobre o nosso processo, que é diferente, candidatura coletiva, né? Você nunca tinha ouvido falar nisso, você ouviu pela primeira vez aqui no nosso projeto, né? Então, o que você me diz aí a respeito disso? É uma ideia muito boa, né? Eu sempre falei isso com meus amigos, eu já fui candidato, né? Sempre procurava essa ideia, né? Ainda não tinha achado, então eu tive a oportunidade de conhecer o senhor através do Rony, né? Eu trabalho no comércio, moro na Zona Oeste de Manaus, né? Nasci e me criei na Compensa, né? E atualmente com a minha família no São Jorge, né? Onde nós vamos estar aqui, somos 11, o senhor falou, somos 11, então os nossos eleitores, os nossos apoiadores estão votando em muito, estão votando em 11 pessoas que queiram trabalhar aqui no projeto. Então, onde nós temos projetos no bairro, né? Muito na saúde, na segurança, no trabalho, na educação, esporte, lazer. Então, cada um de nós, dos 11, né? Nós somos muitos, né? Então, a população de Manaus ela vai ter 11 pessoas para fiscalizar, para trabalhar em prol da comunidade, em prol do trabalhador, da família, né? Que é um conjunto. Se junta várias famílias num objetivo, né? São 43 vereadores, a gente só quer uma. É verdade, só queremos uma vaga. Na verdade, são 41 vagas somente, né? Por enquanto são 41. A gente espera que no futuro venha a aumentar. Mas assim, obrigado aí pela sua introdução. Eu quero passar lá para a ponta com o pastor Guedes, né? Pastor Narley Guedes, né? Que é pastor, né? Você é pastor de uma igreja, né? Hoje eu sou congrego, sou pastor congrego. e congrego uma igreja. Perfeito. Okay? Então, pastor tem quantos anos? Eu tenho 52 anos. 52 né? anos. Eu tenho várias áreas que a gente atua, né? Sim, interessante. Trabalho como construtor, né? Certo. A gente empreita serviços, ampliação, iniciação da obra, reformas, etc. Muito bem. E mas também, você tem uma atividade social, sim, né? e também desenvolvemos aí já há um tempo a parte do transporte alternativo de passageiros.
era o mototáxi, né? Que hoje nós estamos aí com essa intenção de defender essa categoria. Muito bom, que é uma categoria muito grande, uma categoria que, diga-se de passagem, de altíssimo risco, né? Porque o que a gente vê de pessoas no dia a dia sofrendo acidentes graves, né? E isso, eu acho que você, como defensor dessa categoria, tem um papel muito importante lá na frente. Sim, nós temos também algumas ideias, né? Inclusive, uma delas a gente compartilhou com o senhor, que é a questão do aplicativo, né? Que vai alcançar, e também temos aí várias sugestões, né, para a gente colocar na mesa, tratar e ver qual a possibilidade de a gente estar desenvolvendo dentro da categoria. Maravilha, então pronto. Você ouviu aí o pastor Narro Guedes, né? Pastor da André Moda, da pilota? Sim, a gente ainda tá... Mas você não trabalha mais nessa área, tá? Não, porque... Você faz sempre a representação, defende a classe, né? Sim, por conta que, assim, no início que foi aberto a todos os aplicativos que chegou na cidade de Manaus, a nossa receita caiu muito, certo. Entendeu? Porém, nós entendemos, cremos e defendemos que está acontecendo uma concorrência desleal. Por quê? Porque todos e qualquer aplicativo, eles não pagam os impostos que a gente paga. É verdade. Os encargos para a prefeitura, para a SMTU, e dentro deste contrato com a prefeitura, na época era a SMTU, hoje é a IMMU, o que acontece? Nós pagamos dobrado, né? Nós pagamos 2 seguros, que um é para a prefeitura e outro para o estado, que é o DPVAT. Nossas vistorias também são 2, a prefeitura vistoria nossos equipamentos, moto e etc. E as taxas também que nós pagamos, para o estado e para a prefeitura. E quem disse que qualquer um outro aí paga esses tributos? E de fato é uma concorrência desleal. É desvantagem para quem hoje está nessa atividade aqui, né, local, do mototaxista. Eu acho que o pastor Nário, a gente lá na Câmara Municipal, vai desenvolver uma linha de frente de defesa dessa categoria. Pode ter certeza disso. 25444, não esqueça. Né? Obrigado. Vamos lá com o nosso amigo pastor Davi Souza, né? Isso. Davi Souza, lá do Educandos, né? Davi, você é um pastor? Você congrega uma igreja? Você tem uma igreja? Congrego numa igreja, onde estou também, né, congregando. Por enquanto eu não posso ficar de frente, certo. Decorrer da cidade de eleição, né? E estamos ali fazendo a obra na Cidade de Deus, nós estamos na congregação na Cidade de Deus, mas o bairro mesmo é do Educandos. Vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Sabe como foi que eu encontrei o Davi? Eu encontrei o Davi no Facebook. E eu vi um depoimento, um testemunho do Davi. Davi, há um tempo atrás, né, ele estava na rua. É uma pessoa que estava entregue aí a um vício, né? E hoje é um homem regenerado, é um pastor. E o que me chamou a atenção no Davi? A capacidade dele de resgatar outras pessoas. Isso, Davi, eu não te falei isso antes, eu estou falando agora, é público. Davi é um homem que salva, né, aquelas pessoas que perderam as identidades. Porque ele passou por lá. Ninguém mais forte, ninguém mais capaz de fazer isso do que o Davi, que passou por aquela treva, né? Essa é a verdade, né? Isso nós chamamos de autoridade e propriedade. Autoridade, tem autoridade e propriedade. Isso me deixou muito feliz quando o Davi aceitou fazer parte do nosso projeto, porque eu já trabalhei nessa área, né? Seja como advogado, seja como apoiador de uma entidade, né? Até mandar um abraço aí para o pastor Mesquita, né? Que tinha esse trabalho, né? O Cid, que cuidava disso, o pastor Joviniano, que é meu vizinho, que tem esse trabalho lindo, né? Que eu visitei. E visitei outras casas de recuperação, né? Que eu acho que... Vou te falar uma coisa para você, pessoal. O Estado não faz isso. O Estado não tira a pessoa da rua, o Estado não recupera ninguém, o Estado só gasta dinheiro. Quando eu falo Estado, eu falo o poder público do modo geral. Não faz isso. Quem que faz isso? Pessoas como o Davi, pessoas como os pastores que estão com as suas casas de recuperação, porque isso é um chamado. Tá? Assim como os pastores aqui têm um chamado para levar o Evangelho, né? As pessoas que estão
Hoje, se você for verificar, tem um monte de gente, né, aí na rua, né, cuidando, tentando. Agora, é difícil. Davi, eu sei que é difícil, eu não sei como você tirou força para sair dessa situação, e eu não sei como você faz para resgatar alguém que perdeu a identidade, já não se domina mais, já deixa ali a mente, o cérebro levar as pessoas. Então, eu sei que aqui estão nos ouvindo muitas mães, né? Sou advogado, né? Muitos anos sou advogado, e quem mais sofre, seja porque o garoto ou a pessoa está presa, ou porque não precisa nem estar presa, está acometida pelo vício, né? E eu não falo só vício da droga não, pessoal, tem o vício da bebida, o vício do jogo, um monte de vício. Né? O ser humano ele é frágil, né? O ser humano é frágil, então ele se entrega aos vícios, porque é o cérebro que você experimentou. No momento que você experimenta, se você não tiver força, né, você vai se entregar, porque o cérebro vai querer aquilo, porque isso fornece a liberação de dopamina, né, e a dopamina ela vicia. Né, se o sujeito tiver essa queda, ele tiver a força de vontade, a capacidade de passar por aquilo, né, ele vai se entregar. Né? Eu falo também aqui também do vício das drogas lícitas. Tem drogas lícitas, né? É o cigarro, é a cervejinha, é a cachaça, são drogas lícitas. Mas quantas famílias essa droga derruba, essa droga desfaz, né? Quantas famílias, né, são desfeitas por conta dessas drogas lícitas, né? Então, e assim, vamos proibir a bebida, a cerveja? É pior, né? É pior. O que precisa ter? Precisa ter uma consciência, o Estado precisa entender isso, de conhecimento, de educação, né, de prevenção. É possível fazer isso. Tá? E aí eu quero, né, se você quiser tecer algumas palavras, fique à vontade, mas se não quiser, fique à vontade também, porque a gente vai bater um papo aqui. Né? E eu queria, viu, pastor? Ele vai falar um pouquinho aqui, eu queria desenvolver um pouco. Uns 10 minutos desse tema aqui, tua participação, a gente pode intervir aqui, tá? Se você estiver falando, você dá a sua opinião. Antes dele começar, sim, né, que eu creio que como ele tem autoridade, propriedade nessa área, e também nós temos um pouco de conhecimento, também passamos lá, passei 20 anos lá, né, no mundo, e posso testemunhar aqui para a glória de Deus que fazendo tudo o que é tudo, 100%. 100%. Tudo aquilo que o mundo e as trevas me ofereceram, eu fiz. Ok? Então, o que acontece? Hoje, provado cientificamente que as drogas que mais matam é a nicotina e o álcool. Isso não é eu que falo, isso é você pesquisar. É cientificamente comprovado. Foram feitas várias pesquisas de campo e etc. Hoje, e detalhe, mundial, tá? Mas tu tá não falando, é só do estado. Mas tu está falando, mata por conta do acidente de carro, ou pela doença que ela causa em si, pela situação em si do corpo? No todo, estou falando no geral. Se você somar as Sim. questões paralelas, que é o acidente de trânsito, porque a maior causa de acidente de trânsito é a bebida. Justamente. Eu acredito que seja, vamos dizer, a segunda. A primeira é a desatenção, se eu não me engano é isso. É a desatenção. A atenção. A falta de atenção no trânsito. Isso aí, se eu não me engano, é a primeira. A segunda vem o álcool. Né? Mas assim, eu creio que Deus ele é poderoso para fazer, como está escrito, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Né? Está escrito isso. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ok? Então, o que acontece? Hoje, como o senhor perguntou dele, essa é a pergunta e daí que ele vai desenvolver, mas o como sair disso? Como sair? É algo que é espiritual, e se você não tiver algo importante espiritual mais forte na sua vida, você não sai de lá. Porque imagina comigo, você bota uma garrafa de cachaça, do outro lado uma garrafa de cerveja, na frente uma garrafa de uísque, e você fica em pé diante de todas as três, quem é maior?
Você ou as garrafas? É você. Porém, espiritualmente, elas têm, cada uma delas tem. Você pega uma carteira de cigarro, você bota um cigarro em cima do outro. Ainda quem é maior, é o homem ou o cigarro? É o homem. Porém, ele só, a nível espiritual, o que age por trás dessas drogas ilícitas, né? Ou lícitas ou ilícitas, tem entidades trabalhando sobre isso. É por isso que o homem sozinho, comum, normal, não tem força de sair lá. Mas isso quem vai aí desenrolar mais ainda é o nosso irmão aqui. Amém? Como é que foi para sair desse abismo, dessa escuridão? Primeiramente, né, eu tive percas, né, alguns anos atrás, eu tive 2 irmãos, onde também usavam droga. E só que aí existe uma coisa, como começa e como atraiu aquilo. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim por amizade. Né? Porque foi a amizade que incentivou, foi a amizade que. As mais companhias que te levaram a usar droga. Falei, poderia até ser amizade, poderia até ser dizer assim, que foi as amizades, entendeu? Mas só que não. Muitas das vezes é família desestruturada. Desestruturada. Pessoas, família que está ali, teve a capacidade de ter uma família estruturada. Então é um somatório de circunstâncias. Sim. Família desestruturada, né? Mas companhias e facilidade. Que o Estado permite isso. Isso, sim. Porque olha só, além de tudo, né? Eu tinha uma família estruturada na época, né? Onde que meu pai e minha mãe, né, brigavam. E desde criança eu vi aquilo, né? Meu pai brigava com a minha mãe, né? E a minha mãe tinha que sair de casa por não acontecer o pior, né? Porque bebia e tudo surgiu do álcool, também o pastor falou, né? Surgiu do álcool, a minha mãe bebia, meu pai bebia, então entre os dois não se entendiam. Então, o que surgiu aquilo dali? Quando houve uma separação, houve dentro de mim como diz, a revolta. Por que é uma revolta? Porque tu vendo uma coisa crescer desde criança e chegar lá em certa idade e dizer assim, eu vou me revoltar contra a minha família, vou revoltar contra a minha casa. Então, quando eu revoltei, a primeira coisa foi a droga. E eu tive amigos que quando eu olhei a primeira vez, eu falava para ver assim, rapaz, que é esse negócio aí? Me daí, deixa eu experimentar. Não foi a amizade que me apresentou, fui eu que quis experimentar. Entendeu? Porque sabendo que nasci e me criei dentro de uma igreja, né? Eu era adventista na época, né? E fui criado dentro de uma igreja da Assembleia de Deus. Né? Então eu tive um incentivamento de dentro da igreja, só que demorou um tempo, né? Pela revolta, aquilo que eu estava passando, né? Então vamos lá. E você ficou na vida por quanto tempo? Eu fiquei, né, na vida durante 4 anos e meio. Só que durante 4 anos e meio, eu tive mais meio ano, 6 meses, né, que ainda eu caí. Você recuperou? Tentei recuperar. E recaiu? Recuperei, mas recaí. De que forma? Primeiro, já vi que minha família já estava desestruturada, a minha casa destruída, o meu lar, pai para um lado, mãe para o outro, né? E aquela família que eu tinha era uma família que tinha envolvido com Umbanda. Eu tive uma tia que era dona do terreiro e eu tinha uma família que era de dentro de Umbanda. Só que o estruturamento que veio para fortalecer foi quando veio um aperto, né? Tive um irmão que morreu enforcado na época, que dormiu quando ele tinha 19 anos, né? Se matou por causa de droga. E quando nesse dia que ele se matou, foi por ameaça de amigos que chegaram com ele, dizendo que se ele não pagasse a droga, ele ia morrer. E os caras estavam na porta de casa. E qual a primeira coisa? A solução dele, dizendo, não vou morrer. Então ali eu digo que ele salvou, por um lado, ele salvou a família, mas por um lado, se matou. Porque os caras ameaçaram dizendo que ia invadir aí em casa. Então, decorrer disso, né, tive outra perca, outro meu irmão, mas ainda estava na droga. Só que nessa época eu já estava morando na rua. Já estava com Você chegou a morar na rua? Sim, 3 anos já estava morando na rua, durante 3 anos. Morava ali no Morro da Liberdade, por trás da Macória, né? E era um caminho já diretamente para a Bocada, que era próximo da Bocada. Como é que você conseguia a droga?
essa... Eu, assim, muitas das vezes era dizer assim, me dá R$1, R$2, batia na porta. Você pedia das pessoas? Não, o incrível que pareça, que eu assim, falava que eu não vivia preso na droga, entendeu? Era uma circunstância do que eu vivia. Era daquilo que eu gostava de fazer, trabalhava. Tá, você trabalhava dinheiro você gastava na droga. Aí, tipo ali, eu chegava ali no vizinho, poxa, estou querendo uma capinada aqui no texto. E as pessoas diziam assim, cara, tu não é de pedir dinheiro. Tu não é uma família. Eu falei, assim, lógico. Muito como, eu disse, como na casa da minha avó. Porque eu chegava na casa da minha avó me via daquela situação, eu já comeu meu filho. Dependente ou não, é bíblico. A Bíblia diz no Salmo 38, versículo 11, diz, os meus amigos, meus companheiros evitam a doença que me aflige. Qual é a doença do século? Qual é a doença que hoje aflige a vida de uma pessoa? E a Bíblia diz, os meus amigos, meus companheiros evitam a doença que me aflige. E os meus parentes se põem à distância, porque hoje em dia a família se põe à distância de um filho drogado, de um filho viciado. Hoje em dia é difícil alguém aceitar uma pessoa viciada. Pode até aceitar, mas quando ele se torna insuportável, a primeira coisa, bate embora. A família expulsa, tira a dignidade, né? Porque eu tiro por Jó perdeu a dignidade. E a Bíblia diz que quando ele perde a dignidade, mas ele tinha um Deus. Ele perde a dignidade, que ele falava assim, vou até raspar o cabelo, vou tirar o cabelo, que ele ficou careca. Então, ali que ele tira a dignidade, ele perde a dignidade do que ele tinha. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Mas aí o que Deus diz? Que quando ele diz que ele não murmurou em meio à circunstância, Deus restituiu 7 vezes mais. Então, o que eu digo? Se eu restituir isso, eu falo que foi graças ao Senhor. Porque Deus usou muitas pessoas. Nasci e me criei dentro de uma igreja. Então, a dignidade de voltar era aquilo que eu precisava voltar. Eu disse assim, é tempo de voltar. Porque eu já perdi família, perdi meus irmãos, perdi mulher, perdi filhos, entendeu? Porque tudo se afastaram de mim, família se afastou de mim. E eu morando na rua, não tinha por onde ir. Já tinha perdido os irmãos. Quando já tinha perdido os irmãos, minha família foi atrás de mim. Minha família disse assim, agora só é tu. A saída dessa vida, você fez sozinho ou teve ajuda de alguém para definitivamente você pudesse ter a consciência de sair? Foi as perdas. Você se autoconscientizou que as perdas, né, te forçou a estou no lugar errado, estou fazendo as coisas erradas. Foi vontade própria? Vontade própria. Tem algo. Apesar de eu ter ido para o centro de recuperação, fui. Né? Só que eu sempre dizia que Deus poderia fazer mais. Porque é necessário passar por uma humilhação para a gente chegar na exaltação. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E então, eu tive percas. Já não tinha dignidade. Já tinha perdido meus irmãos. Já tinha perdido família. E para onde correr? Voltar para a casa do pai. Porque a Bíblia diz que quando o filho sai da casa do pai, ele disse assim, me dê toda a herança. Ele pega a herança e vai lá e gasta. Só que ele já estava comendo uma coisa de porcos. A Bíblia diz que quando ele dá fé, ele se toca. Sabe que aquele negócio se toca? Foi isso que aconteceu comigo. A parábola do filho pródigo, que Jesus conta isso aí, né? Ele diz que quando ele tinha gastado tudo que ele pediu do pai, herança, etc., ele se encontra em uma situação tão deplorável e humilhante que ele conseguiu algo para fazer, o que foi apacentar porcos em uma fazenda. Só que lá ele desejava comer as alfarrobas dos porcos. Entende isso? Os babujos do porco. E aí ele tem uma hora que um estalar, dá um start. E ali que dá um reinicio na vida da pessoa. Isso, aí a Bíblia diz que ali ele caiu em si. E diz, poxa, quantos empregados meu pai tem e vivem muito melhor que eu, e eu como filho estou nessa condição. O que eu vou fazer? Voltarei à casa do meu pai. Isso que aconteceu com o Davi. Eu queria dar um tempinho aqui para ele não ficar isolado. Está isolado. Então venha, faça a intervenção. Isso que aconteceu, Davi. Por isso que você está, né, hoje nessa bancada, e aí nós estamos com esse projeto. O que aconteceu comigo? Meu irmão, eu tenho um irmão que bebe, né, muito, né?
Ele foi, a minha esposa disse, olha, teu irmão tá na parada. Eu falei, mano, família, ele foi atrás dele. Hora que, aí ele, de ver coisa, ô doutor, aí quis pegar o ônibus. Na hora que ele entrou o ônibus arrastou ele. Ele arrastou do bis até o porão do alemão. Então eu sem celular e corri atrás dele. Então eu fiquei olhando pro Davi, passou uma viagem, um filme comigo. Então eu fui, né? O amor, né? Ele tá falando do amor, né? Então é isso, então a gente volta ao projeto. Eu correndo atrás dele, aí o Valença passou uma viatura, ele ainda bem tinha conhecido, corri, e a gente conseguiu abordar o ônibus, né? O ônibus já parou no porão do alemão, juntou ele. Então, quer dizer, o vício, ele traz muitas consequências, né? O vício, a droga, então a gente falta projetos para essas áreas. Aí que eu quero entrar com você. O Estado, ele tem um papel de proteger, o Estado tem o papel de prover os cidadãos de saúde, de segurança, de educação. Artigo 6º da Constituição da República, né? Habitação. Você entende que isso é um pouco de desprezo pelas pessoas, né? O Estado tem uma desatenção, uma dificuldade de fazer gestão, né? Como deve ser feito, para que todos os cidadãos possam ter ali a qualidade da vida. Como o senhor falou no artigo 6º, nós somos os estrangeiros, né, mãe? Hoje, quando nós tivemos aí os nossos irmãos venezuelanos, eles foram mais tratados bem que o nosso. Mas o artigo ele fala que nós somos iguais. Né? O Cadão Davi não tem esse projeto, né? Tem muitos. Temos que, com o Davi... Até parece assim que o Estado, o poder público, ele age sob pressão. Né? Quando você recebeu aqui uma quantidade muito grande, lembra dos haitianos que chegaram dos haitianos aqui, uma quantidade muito grande, aí vieram os venezuelanos, né? São nossos irmãos, né? Mas a pressão ela foi tão grande, né, que as pessoas já vinham chegando aqui, já fazia a questão da documentação, já tentava colocar aí no emprego. Mas quantos desempregados existem aqui? Quantas pessoas estão morando na rua? Né? Há uma distorção da visão real das coisas que a gente parece que nós vivemos, que o Estado é míope, né? Não enxerga o que tem que enxergar. Então, qual é a minha visão a respeito disso? É que os poderes constituídos não funcionam, né? E quando eu falo poderes constituídos, eu tenho ali, vamos lá, tem um leque muito grande, tem o judiciário, tem o legislativo, tem o Ministério Público, Defensoria Pública, e todo um conjunto de poder, né, que não está funcionando corretamente. E aí o cidadão fica vulnerável, né? Se você precisar de um plano de saúde, né, de um tratamento de saúde, uma cirurgia. Tá? Se você fazer uma cirurgia de vesícula, né? Vesícula, né? Para quem já teve, né? Eu nunca tive, graças a Deus, mas quem já teve diz que é uma dor lacinante, uma dor terrível, né? A pessoa precisa, né, fazer uma cirurgia. Vivendo com dor é o negócio mais terrível que tem. Mas vai fazer assim, tenta fazer essa, você vai entrar no CISREG. CISREG, meu Deus do céu. Eu não sei o que está acontecendo. Por que adianta colocar as pessoas num sistema informatizado se na ponta não funciona? E aí o que está? E aí que entra o parlamentar, o legislativo, o vereador, o deputado, o estadual, o federal, o senador. São esses entes, essas pessoas que devem, né, cumprir aquilo para o qual foi eleito, que é fiscalizar os atos do poder público, né? De todas as esferas, né? Então, a minha impressão é que esse poder, o poder legislativo, não tem as pessoas certas para desempenhar esse papel. Nem à toa, doutor, que certo tempo eu estava precisando para minha prima, né? Que ela está na droga. E é tipo assim, hoje em dia é muito difícil de você encontrar um centro de recuperação público. Mas tem, e recebe investimento. Mas se você for verificar o custo-benefício, né, a demanda é alta. A demanda é alta e o que se recebe ali, né, quem cuida realmente, né, quem recupera realmente, pastor, são as entidades privadas, são as associações, as ONGs, né? Hoje. E não recebe, muito deles não recebe nada para isso. O que eu tenho observado em relação a isso, porque isso também
salta no meu coração de ter, eu compartilhei isso com um centro de recuperação. Sim, Né? maravilha. Fazer uma casa de recuperação. Eu já trabalhei numa casa de recuperação. Como? Desintoxicando as pessoas, através de quê? Da palavra de Deus. Entende? Porque hoje a forma de recuperar aqui as entidades estaduais, federais, municipais, quando tem, eles querem curar droga com droga, mas não dá. É a Bíblia que desintoxica, porque isso é algo que está na alma, na mente, nas emoções. É ali que a pessoa é aprisionada. Eu participei muito, eu entrei em muitos lugares, porque eu estava nessa atividade, dava apoio, né, há um tempo atrás, né, e eu acho que uma coisa que funciona bem, laboterapia, ou seja, trabalho aliado à questão espiritual. Sim. Se você trabalha essas duas coisas aqui, a pior coisa é a mente vazia. A mente vazia é o sinônimo do diabo, né? Essa é a dito popular. Não é problema. Que tem esse fundo de verdade. A gente com a mente vazia, a pessoa com a mente vazia, né? Sem a devida capacidade de autocontrole, isso é um problema, autocontrole, e muitos de nós temos isso, autocontrole. Quando eu falo autocontrole, eu não falo só questão da droga, da bebida, eu falo também do teu telefone, do WhatsApp, né? Do YouTube, do TikTok, do Kawaii agora, né? Gente, isso é um vício igual da droga, né? Tem muita gente que está passando 5, 6 horas por dia, aqueles joguinhos, né? Aquelas coisas que o garoto fica lá, preso ali, fica hipnotizado com aquilo, perde a vida toda ali. Então nós estamos emburrecendo nossos jovens, né? Por conta que ele não tem já uma atividade mais lúdica, uma atividade mais na nossa época. Nós somos da época que a gente jogava bola, né? Ia pra rua, jogava, corria bastante. Hoje não, a juventude está ali, presa no local, porque se tiver que ir ligado no celular. São pouquíssimos, né, de nós que temos essa consciência, afastamos o celular para o lado. Se você for para um restaurante hoje, né? Toda a família, né? Tiver 10 pessoas na mesa, né? Acabou de comer, ela está aqui no celular. Olha só, isso é um absurdo, né? Então, as famílias precisam, o poder público precisa entrar nisso para poder trabalhar essa questão. Tem mais, doutor, né? Hoje, com a tecnologia, bastante moro na mesma zona que eu, nós temos 2 praças na Zona Oeste, que é o Biso do Caxias, não abandonada. As praças estão abandonadas. E outra, as UBS, eu tenho um filho autista, não volto a tocar nesse assunto, né? Puxando um pouquinho. Hoje eu fui buscar o remédio do Theo, né? Ele é autista e neuropático, né? Aí a moça disse, tem que vir mais cedo, isso era 11h30. Até a farmácia tem horário, né? Os horários, assim, a UBS fecha 5 horas, mas na realidade não fecha antes, né? Aí eu, como fiscalizador do povo mata, eu sou cidadão, o vereador ele tem que ser normal, vai nas UBS. Porque você visitando as UBS, os hospitais, as escolas, ela vai se tornar muito melhor na nossa zona, né? Nossa zona oeste, ela é muito grande nessas áreas, né? Nós temos 2 praça bonita, o próprio sítio. Então, o esporte e o lazer, ele está abandonado pelo poder público, né? Então, o menino está lá, os nossos filhos estão no celular. Se você vai numa praça, a juventude já está em outro sistema, outro patamar, né? E praticamente eles, hoje em dia tem muita gente que está com medo de até ficar numa praça. Né? Na verdade, uma praça, porque vai chegar na praça, não chegar ali na praça para passear, às vezes quando tem um tiroteio, ou tem um viciado, um assalto ou alguma coisa, ou então tem um viciado, um drogado que está ali na praça e está usando droga. Às vezes a família se utiliza desse recurso de deixar a criança ali passar o dia em casa no celular por conta da segurança, que é algo também que o Estado ela não tem condições. É algo que é garantido por lei, só que o Estado não cumpre essa parte, não faz esse papel, não tem como. O senhor falou lá da Compensa, tem 2 filhos que moram lá na Compensa, na rua do Jardim, né? E eu falei assim, vou levar meus filhos numa praça. Qual praça que vai levar qual praça que vai levar as crianças? Ele disse, eu vou ficar tu tá doido, lá foi assim. Eu falei, meu Deus, o pior que eu queria desejar de levar meu filho lá numa praça, se uma praça já tá toda suja, de drogado, viciado. Esse lado, hoje em dia, eu falo assim, né? Eu prefiro estar meus filhos em casa do que estar trazendo um perigo para os meus filhos.
Então hoje, Correu o risco. assim, hoje eu digo assim, hoje uma pessoa ser recuperada, uma pessoa sair desse vício da droga, da bebida, né, como o pastor mesmo disse, é terapia, laboterapia e a palavra, né, porque quando Deus, o seu pastor, eu estava agradecendo, ele vai ver essa live, né, o pastor Júnior Barroso, ele veio de Boa Vista, me tirou daqui de Manaus e levou para Boa Vista. E esse cara tá todo mundo, não tem muita dor de cabeça ali, porque eu dei muita dor de cabeça pra ele. Eu dei muita dor de cabeça pra ele. Pessoal, você viu que essa rápida conversa aqui, nós tratamos aqui de segurança, de saúde, de educação, né? Transporte. Do transporte, né? Então o objetivo nosso aqui é fazer com que vocês entendam um pouco de cada um de nós, né? Você já sabe que o Theo, ele tem um filho autista, né? Então ele vai lutar pela bandeira dos autistas, né? Então ele também atua também na questão do esporte, né? Você é um pipeiro. Só pipeiro. É pipeiro, não? Pipeiro. Virou esporte agora. É esporte, né? Pipeiro, né? Você tem aqui o Davi, que é uma pessoa que vai defender a causa da saúde, né? A saúde é uma questão de saúde mental, né? Porque a questão de você buscar as pessoas que estão entregues, né? Muitas vezes realmente é falta de atenção do poder público. E eu sei, aqui, pastor Theo, o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência do ano passado, 2023, foi de 150 milhões. Gente, 150 milhões dá para fazer um absurdo de coisas, só que não chega na ponta. Esse é o grande problema. Então, o papel do vereador não é, fazer obras, etc., como alguns imaginam. O papel do vereador, o papel dele, se ele fizer só isso, fiscalizar os atos do executivo, esses 150 milhões que iriam ser empregados, eles vão, de fato, entrar na ponta, vão atingir lá as pessoas. A questão da saúde. Quanto é o orçamento da saúde? Se para ser social é 150 milhões, a saúde deve estar mais de 1 bilhão. O orçamento, a receita do município do ano 2023 foi mais de 8 bilhões. Ora, se você divide, se você faz a gestão adequada do recurso financeiro, e ali, diga-se de passagem, os recursos que são arrecadados com os nossos impostos, eles têm que retornar em bens e serviços para a comunidade. Né? Quando eu fazia o curso de economia, dizia-se que a população, aquele país, aquela cidade era bem desenvolvida quando ele tinha as praças bem cuidadas, e as pessoas frequentando, usufruindo daquilo. Hoje, o que ele falou aqui? As praças estão tomadas, você não pode ir mais para a praça. Acho que até a Ponta Negra, que é o nosso cartão postal aqui, nós corremos o risco de algum infortúnio. Como também lá hoje agora a nova praça que foi inaugurada, também lá Os animais, né? Dos pais. No Novo Aleixo, né? Que eu passei por lá. O toqueiro da natureza, o gigante da natureza. Eu falei pra minha mulher que eu ia levar lá, meus filhos lá, eu disse, tá doido, lá só dá malandro. Peraí. Então uma coisa que hoje em dia está sendo. Falta o guarda municipal, né? O guarda, aquele da guarda municipal, são A 350. questão da segurança, Tem a segurança ela está impecável. Eu estava conversando com o Uber estava falando, rapaz, mano, eu já fui assaltado, já fui. Aonde que eu já fui uma vez, assim, um lugar meio de risco, já levaram minha moto, graças a Deus eu consegui recuperar. Então, hoje em dia, a falta de segurança na vida de uma família, de alguém, porque eu também já fui assaltado. Até o Uber, uma vez, disfarçado de ladrão, me roubou. Um ladrão disfarçado de Uber. O Uber disfarçado de ladrão. Porque o cara levou meu celular. Ele sem querer. Levou sem querer. Não, me emprestou. Bom, o nosso tempo aqui já está curto, já estamos chegando ao finalzinho, Eu não posso encerrar esse episódio, Esse é o segundo episódio da segunda temporada, da nossa candidatura coletiva. Dr. Félix e bancada ativista, número 25444. Vote em nós. Tá, pessoal? Vote em nós. Você vai ter, não um vereador, você vai ter 11,
são 11 pessoas, várias vertentes aqui sendo cuidadas, defesa da causa animal, defesa da causa do deficiente, defesa de todas as áreas, né, da segurança da saúde. Então, eu queria finalizar aqui dando a palavra 2 minutinhos aí para o pastor Narler, né, e depois seguindo aqui com os nossos companheiros de chapa. Bom, pastor Narler, fique com 2 minutos aí para a gente. As nossas considerações finais. Então, eu quero desde já agradecer, né, a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, conhecer o Dr. Félix e toda essa equipe que faz parte da nossa bancada ativista, né, e dizer para você que está nos assistindo, reflita em tudo aquilo que nós colocamos aqui, que temos apresentado a vocês através tanto da primeira temporada quanto agora da segunda temporada, nesse bate-papo aqui. Reflita sobre isso. Não reeleja mais prefeitos e vereadores. Não tem como, você já viu, você já passou 4 anos de mandato e viu que todos eles têm as deficiências, ok? Nós estamos precisando de uma oportunidade para 11 estar dentro de um mandato de vereador e fazermos a diferença. 25.444. É isso aí. Quero agradecer também a Deus, né, por todo mundo que está assistindo esse podcast, né, que estão assistindo esse podcast. Quero dizer, dê essa oportunidade para quem queira trabalhar, quem queira estar de frente, né, defendendo o povo. Vamos estar lá defendendo você e ajudando, apoiando do que for necessário. Sou o pastor Davi Souza, Dr. Félix, bancada ativista, 25.444. Maravilha. Theo, Manuel. Agradecer também a Deus primeiramente, né? Chamar o nosso Zona Oeste, nossa querida Manaus, o pessoal que trabalha no comércio, que eu trabalho no comércio, né? Nossos familiares, nossos amigos, né? Então a família, nós somos uma família agora, são 11, para que vocês possam votar em nós no 25.444 para defender. Como o pastor falou, vamos renovar. Vocês não querem a renovação? Então vocês vão ter 11, Dr. Félix, é a bancada ativista, a nossa bancada coletiva. Juntos somos mais fortes. Como unir a mão? É um por todos e todos por um. É verdade. Pessoal, é isso aí. A nossa bancada ativista ela é composta por pessoas simples, pessoas do povo, né? Pessoas que conhecem as dores, né, de quem está na periferia, né, de quem viveu ali ou vive ainda, né, e que precisa do poder público lá, né? Não adianta você eleger um vereador para ele ficar 4 anos ali no bem bom, no ar-condicionado, no gabinete, né? E mudar lá do endereço dele e morar na Ponta Negra, né? Não é isso que você quer, isso não te atende, né? Por que ele atende? É ter o Emanuel lá na comunidade dele, morando lá, resolvendo o problema da comunidade. É ter o Davi lá no Educandos, né, cuidando lá. É ter o pastor Nália, né, na Compensa, né, cuidando da comunidade lá. E todos os outros que estão aqui no nosso projeto. Aqui, como eu falei para vocês, nós defendemos múltiplas causas, né? Vai desde a causa animal até a causa da pessoa com deficiência, a questão da segurança, saúde, educação. Nós temos realmente um leque muito grande de pessoas aqui comprometidas, né, com o teu direito. E nós temos a consciência, nós sabemos o que fazer, tá? Nós estudamos isso, nós fizemos um projeto, né, muito direcionado ao que há de melhor na questão da gestão municipal, nós entendemos a questão municipal. Eu sou advogado, né? Eu fiz o curso de economia, então eu entendo um pouquinho. Nada que a gente não possa aprender diariamente com os colegas aqui, né? Quem é que tem a sabedoria que o Davi tem? Quem é que tem a sabedoria que o pastor Narler tem? Quem tem a sabedoria que uma pessoa pai de um autista tem? Não, só quem vive isso. E nós vivemos isso. Então, quero agradecer a todos vocês e fazer um pedido aqui. Você que está nos assistindo, se junte a nós. Nós precisamos não só do seu voto, nós precisamos da tua mão amiga, né, para vir aqui nos ajudar, dar esse apoio para a gente. Você não vai nos ver aí na rua, né, fazendo bandeirola, contratando um monte de cabo eleitoral. Nós não temos dinheiro para isso, né? O que nós vamos fazer aqui é o básico, né? Mas nós queremos chegar até você. Da mesma forma que a gente pudemos sair na rua com um monte de papelzinho na mão e distribuindo para as pessoas, nós estamos fazendo aqui, falando com você.
eu acredito, sinceramente, eu acredito que assim a gente alcança um volume maior de pessoas, de adeptos, de pessoas que possam ajudar. Então, meu pedido é assim, nos ajude, tá? Eu preciso do seu voto, do voto da sua família, do voto dos seus vizinhos, dos seus amigos. E uma coisa aqui para vocês, nós estamos num processo de seleção de co-candidatos. Você gostou da ideia de ser co-candidato na candidatura coletiva? Você pode se juntar a nós. Você pode se juntar a nós como co-candidato ainda. Até o final de agosto fazemos isso, né? Mas você não quer ser co-candidato? Quer ser só um ajudante? Quer ser um líder? Venha nos ajudar a ser um líder. Venha apoiar. De alguma forma, você pode vir aqui nos ajudar. Então, agradeço a vocês, agradeço a produção por ter nos dado esse apoio aqui. Quero dizer a vocês que estamos juntos, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e a todos nós aqui, que possamos chegar lá. Um abraço a todos.